Muito boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso trabalho de preces e irradiações nesta quarta-feira, 29 de junho de 2022. Sejam muito bem-vindos, preparemos-nos para este momento, tanto espiritualmente quanto sentimentalmente. Os que desejarem magnetizar as águas, por gentileza, preparem e deixem-nas expostas nas imediações. Boa noite, bem-vindos. Sejam todos bem-vindos, boa noite. É uma alegria recebê-los em nome de Jesus, em nome dos benfeitores que estão nos acompanhando. Em breves minutos estaremos dando início efetivamente ao nosso trabalho. Enquanto isso, vamos nos preparando, mudando o nosso padrão vibratório, acerenando os nossos pensamentos, prestando atenção nesta música, especialmente composta por Mozart para meditação. Sejam bem-vindos, boa noite a todos. Lembrando que essa transmissão está sendo feita ao vivo, diretamente de nossa sede, onde também estão nossos irmãos, trabalhadores desta atividade. Às 19 horas, vamos dar início ao nosso encontro, vamos fazer uma prece inicial e depois faremos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Ao reunirmos-nos, querido Mestre, o fazemos em Teu nome e Te suplicamos o auxílio para que a nossa tarefa alcance os objetivos que estamos por produzir. Isto é, formar e direcionar energias, vibrações a quem estivermos endereçando essas nossas vibrações, esses nossos sentimentos, que serão potencializados pelos benfeitores. Nossa casa está sendo visitada por esses benfeitores também, em nome do Cristo. Tenhamos para com eles o nosso respeito e o nosso acolhimento. Assim, envolvidos nestas vibrações, damos início à atividade desta noite. Assim seja. Vamos ao capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre
preces. Então, aqui nós vamos ver com relação às reuniões espíritas, é o item 4 e o 5 do capítulo 28. Isso serve muito para o nosso trabalho, porque esta é uma reunião espírita e precisamos saber como nos comportar em uma reunião espírita. Diz então Mateus, registrado no capítulo 18, versículo 20, o seguinte ensinamento de Jesus: onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Depois Allan Kardec faz o comentário: estarem reunidas em nome de Jesus 2, 3 ou mais pessoas não quer dizer que basta se achem materialmente juntas. É preciso que o estejam espiritualmente, em comunhão de intentos e de ideias para o bem. Jesus, então, ou os espíritos puros que o representam se encontrarão na Assembleia. O Espiritismo nos faz compreender como podem os espíritos achar-se entre nós. Comparecem com seu corpo fluídico ou espiritual, e sob a aparência que nos levaria a reconhecê-los, se tornassem visíveis. Quanto mais elevados são na hierarquia espiritual, tanto maior é neles o poder da irradiação. É assim que possuem o dom da ubiquidade, e que podem estar simultaneamente em muitos lugares, bastando para isso que envie a cada um desses lugares um raio de suas mentes. Dizendo as palavras acima transcritas, quis Jesus revelar o efeito da união e da fraternidade. O que o atrai não é o maior ou o menor número de pessoas que se reúnem, pois em vez de 2 ou 3, houvera ele podido dizer 10 ou 20, mas o sentimento de caridade que reciprocamente as anime. Ora, para isso, basta que elas sejam 2. Contudo, se essas 2 pessoas oram cada uma por seu lado, embora dirigindo-se ambas a Jesus, não há entre elas comunhão de pensamentos, sobretudo se ali não estão sob o influxo de um sentimento de mútua benevolência. Se olham com prevenção, com ódio, inveja ou ciúme, as correntes fluídicas de seus pensamentos, longe de se conjugarem por um comum impulso de simpatia, repelem-se. Nesse caso, não estarão reunidas em nome de Jesus, que então não passa de pretexto para a reunião, não o tendo esta por verdadeiro motivo. Isso não significa que ele se mostre surdo ao que lhe diga uma única pessoa. E se ele não disse, atenderei a todo aquele que me chamar. É que, antes de tudo, exige o amor do próximo, e desse amor mais provas podem dar-se quando são muitos os que exoram com exclusão de todo sentimento pessoal, e não um apenas. Segue-se que, se, numa assembleia numerosa, somente 2 ou 3 pessoas se unem de coração pelo sentimento de verdadeira caridade, enquanto as outras se isolam e se concentram em pensamentos egoísticos ou mundanos, ele estará com as primeiras e não com as outras. Não é, pois, a simultaneidade das palavras, dos cânticos ou dos atos exteriores que constitui a reunião em nome de Jesus, mas a comunhão de pensamentos em concordância com o espírito de caridade que ele personifica. Tal o caráter de que devem revestir-se as reuniões espíritas sérias, aquelas em que
sinceramente se deseja o concurso dos bons espíritos. Sejam todos bem-vindos novamente, é uma alegria recebê-los, cumprimento-os e peço bênçãos para todos nós. Vamos à nossa irradiação. Primeiramente, mestre, aqui estamos formando esta equipe de almas caridosas e fraternais que reunimos-nos presencial e virtualmente. O sentimento que nos une é de fazermos a caridade. Mas também estamos com a presença dos benfeitores destacados pelo Mestre para nos acompanhar. Dar-nos sustentação vibracional, potencializar as nossas vibrações, a fim de que esses benfeitores, possam dirigi-las a quem mais estiver necessitado. Fazemos os nossos pedidos, Mestre, na plena confiança de que estamos contigo e tu conosco. E porque estamos juntos orando, fica evidente que Deus permite o nosso encontro. Ele trouxe-nos até aqui, seja de forma física ou na forma espiritual. E animados pelo sentimento de caridade, buscamos envolver os nossos irmãos que desencarnaram há pouco, dirigindo a eles vibrações de harmonia, de serenidade, de paz, de esperança, de amor. Não importa se conhecemos um ou outro, importa nós outros oferecer essa nossa contribuição. E eles receberão segundo as suas necessidades específicas. Também desejamos a estes nossos irmãos que estão voltando ao seu lar espiritual que sejam muito bem recebidos com alegria, com a felicidade do reencontro, com a consciência tranquila por ter cumprido com todos os seus deveres enquanto estavam no plano físico. Também pedimos a Ti pelos enfermos do corpo, da mente, alguns já estão em fases terminais na sua indumentária física. Outros estão já em recuperação, prestes a voltar às suas atividades habituais. Mas temos também aqueles que aguardam os procedimentos médicos, resultados de exames, aguardam consultas. E tudo isso traz para o ser humano uma certa inquietação ante as dúvidas que possam surgir desses resultados. É necessário que tenhamos fé, confiança plena depositada nos desígnios de Deus para com todos nós, e mantermos a nossa consciência tranquila pelo dever retamente cumprido. Oramos pelos familiares destes enfermos, tanto quanto estamos orando pelos profissionais de saúde que os atendem ou atenderão.
E é nesse conjunto, mestre, que permeia a caridade. A caridade que realizamos de uma forma recíproca a todas essas criaturas. Não somos mais nem menos desse nosso irmão que se encontra enfermo. Simplesmente estamos nós reunidos em nome de Jesus, por decisão própria, livre e absoluta, para orarmos em favor desses nossos irmãos enfermos. Os resultados não nos cabe aqui questionar. E por que estamos fazendo essa doação de coração, mestre? Precisamos também incluir nesse rol os nossos irmãos que estão enfermos da alma. São esses que geralmente nós atribuímos como usuários de drogas, como traficantes, como os que produzem essas mesmas drogas. São esses outros também que, à margem da lei do homem, à margem muito mais da lei de Deus, tomam a si e maculam as suas mãos em todo tipo de crime e de violência. Oramos também pelas vítimas dessas criaturas. Elas sofrem essas injunções e muitas vezes abandonadas pelo poder público, guardam terríveis mágoas, para não dizer alguns, alimentam o ódio contra o seu algoz. Oramos por eles para que possam desenvolver a perspectiva e, sobretudo, a ação do perdão, para que possam estender o perdão a essas criaturas que estão no campo da malignidade. Elas não são más, optaram pelo mal. Talvez porque desconheçam o bem, talvez porque a sua índole, ainda um tanto quanto primitivista, lhes coloca nessas vibrações que o mal tem por característica. Outra parcela desta humanidade, mestre, aniquila-se através da depressão. Perdem a vontade de viver, seus objetivos desaparecem e a vida perde, portanto, o sentido. Infelicitam-se todos os dias, permanentemente. Porque elas não fazem a depressão por motu próprio. Há causas variadas, principalmente duas, uma física e a outra espiritual, com variantes. Portanto, é um enfermo da alma. E precisamos, mestre, animá-los. E aqui dirigimos as nossas vibrações para esses nossos irmãos, desejando-lhes a recuperação, a retomada do ânimo, da coragem para enfrentar os diversos obstáculos que a vida nos impõe, como mecanismo evolutivo. Mas igualmente enfermam, junto aos depressivos, os seus familiares e amigos próximos.
E por eles também te pedimos, Mestre, a tua atenção extremada. Porque quem cuida de um enfermo, seja ele qual for, necessita realimentar-se espiritualmente de vibrações sutis e de profunda qualidade. Por isso colocamos estes que estão próximos aos doentes em nossas preces. E quem de nós pode dizer-se saudável na totalidade? E por isso, Mestre, entendemos que ao desejarmos a saúde do outro, estamos almejando a nossa própria saúde. Porque banhamo-nos em primeiro lugar nessas vibrações que aqui estamos produzindo. Mas tudo isso só é possível pela permissão de Deus. E devemos agradecer a vida, o corpo, o nosso equilíbrio emocional, sentimental, mental. Porque há aquelas criaturas que estão com perturbações nestas áreas. A quem também dirigimos os nossos melhores sentimentos para buscar em cada um a sua recuperação conforme a providência divina assim estabelecer. Temos aí, Mestre, desde o teu tempo e muito antes, a violência entre nós. É porque multiplicamos, triplicamos, quadruplicamos, centuplicamos o número de habitantes encarnados nesse planeta. Também vieram conosco os conflitos interpessoais, a belicosidade. Alguns são até perversos, Mestre. Mas não podemos esquecer que fazemos parte desta humanidade e estamos em pé de igualdade, com alguns pontos para mais ou pontos para menos, quase que insignificantes, perante a comparação com o bem, o belo e o bom. E ao envolvermos essas criaturas nessas vibrações, lembramos de uma etapa que não pode ser desconsiderada por nós. A etapa onde nós chegamos na encarnação através de uma família. Família que nos ensina os primeiros passos, nos alimenta, nos veste. Família que nos cuida, que nos ama, que nos educa. E talvez aí, nesse ambiente, não tivemos a capacidade de bem educar um filho de Deus para a vida. Mas se assim não conseguirmos encaminhar essa criatura e educá-la adequadamente, aqui te dizemos, Mestre, estamos prontos para reparar talvez o mal que tenhamos feito pela nossa própria ignorância. E quando possível, intercedas junto ao nosso Pai, para que outras oportunidades possam nos ser conferidas.
Portanto, cuidemos da família. É hora de nós orarmos por todos os nossos irmãos familiares, os que estão conosco e os que já voltaram à pátria espiritual, desejando a todos as vibrações de amor, de acolhimento, de fraternidade, vibrações de responsabilidade. A família, que nos últimos tempos vem sendo vilipendiada e atacada em todas as suas circunstâncias, precisa ser por nós fortalecida. Muitas dessas famílias são os focos irradiadores ou criadores da violência, que ganham as ruas, afligem e fazem sofrer seus próprios irmãos. Não somente os consanguíneos, mas os irmãos espirituais, dado que o nosso Pai é o único. E vamos nesta violência cada vez num crescendo até a nossa belicosidade se exteriorizar por aquilo que chamamos de guerras, de conflitos, de guerrilhas, sob qualquer justificativa. Que digamos aqui, mestre, não há justificativas para a violência, segundo tu nos ensinou. Mas já que estamos envolvidos nestas circunstâncias, cabe a nós suavizar essas dores através da nossa prece. Ajudar a criar uma psicosfera mais salutar neste planeta, para que possamos aceitar uns aos outros sem condicionantes. Que antes de mais nada, nos possamos ver como irmãos, nunca como inimigos. Para que possamos nos ver como irmãos nas condições em que hoje nos apresentamos nesse plano físico, nas condições de nossos próprios corpos. Estejamos nesta ou naquela situação, não importa. Que possamos criar, portanto, mestre, esse sentimento de irmandade. Mas também olhamos os nossos irmãos que cometeram suicídio. Fizeram todo o esforço que estava ao seu alcance, mas se deixaram abater pelo peso da responsabilidade, o peso que lhes sobrepõe as forças, na sua própria condição de examinar essas aflições. Porque se confiássemos em Deus, saberíamos que Ele não coloca sobre ombros fracos pesos maiores do que possam suportar. Eles não suportaram por circunstâncias diversas que não nos cabe examinar. Mas cabe a nós orarmos e perdoá-los. Porque talvez, mestre, eles nem tenham condições de pedir perdão, dada a sua condição de perturbação.
E aqui nós, como embaixadores dos suicidas, estamos te pedindo, e à Virgem Maria, para acolher as nossas vibrações e depositar na economia espiritual destes nossos irmãos que cometeram suicídio. Peço também o teu auxílio para atender aqueles que agora estão na ideação suicida, estão planejando ou talvez estejam em uma tentativa. Que eles possam receber o socorro imediato. E isso irá acontecer verdadeiramente, mestre, porque temos provas de que isto é possível quando fervorosamente pedimos aos benfeitores para obstar o cometimento de um suicídio. E aqueles que, sendo suicidas contumazes, agora estão reencarnados, também não há luta titânica para não repetir o gesto que tomaram por hábito. Vamos fortalecer esses irmãos, a fim de que eles possam superar esses obstáculos e, superando-os, possam, portanto, abandonar de vez estas ideias de fuga da vida física. Pedimos pelos nossos lares, mestre. E esses benfeitores que estão em nosso lar agora irão conosco mentalmente visitar todos os cômodos, um a um. Enquanto fazemos essa visita mental, estamos colaborando para a realização da limpeza psíquica, da harmonização do ambiente e do atendimento a todas as criaturas que aí estão ou venham a estar, nos dois planos da vida. Atendido o nosso lar e elevando um pensamento de gratidão, possamos devolver em forma de vibrações de tal monta que possa percorrer e envolver o nosso planeta Terra. E onde houver uma desarmonia, mestre, seja ela da natureza que for, possa essas nossas vibrações que envolvem o planeta agora serem direcionadas para esses bolsões de miséria, seja do campo físico, seja do campo moral. É a nossa pequena contribuição, mestre. Sei que tu estás potencializando elas. E sinto, neste momento, essas energias benfazejas retornando a nós multiplicadas e que se derramam em profusão sobre cada um de nós. São tão sutis, querido mestre, que elas vão penetrando nos corpos densos, nos corpos intermediários, para sedimentarem-se no espírito. Obrigado, mestre. Este é um momento inigualável, onde reunimos esses irmãos caridosos e fraternais, de corações abertos e de mentes conectadas contigo, para que tu possas levar a Deus, o nosso Pai,
o nosso agradecimento. Assim seja. Encerramos, portanto, a nossa atividade de preces e radiações, convidando-os para as nossas atividades de amanhã, que começamos às 9 horas no momento diário de oração, virtualmente. Depois nós temos às 14 horas a assessoria psicológica, que vai até às 16h30. Às 15 horas teremos o atendimento fraterno e às 16 horas a palestra doutrinária com aplicação de passes. Depois, às 21 horas, temos virtualmente o nosso Evangelho no Lar. Em um desses momentos deveremos nos encontrar, exatamente com a permissão de Deus. Foi uma alegria estar com todos vós, a quem agradeço do fundo do coração as vibrações que aqui disponibilizamos hoje. Até o nosso próximo encontro. Boa noite.